psicólogo pode atender pessoas da mesma família? Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre essa questão, que pode ser polêmica. A gente pode ou não atender pessoas da mesma família? Bom, eu vou falar sobre algumas questões que eu entendo que a gente precisa ficar atenta na hora ali de identificar se a gente deve ou não atender pessoas da mesma família. Eu entendo que em alguns casos tudo bem, em outros casos pode ser muito ruim para o processo terapêutico e pode acabar tendo problemas, confusões que são melhores de serem evitadas. A primeira questão é, quando você atende pessoas da mesma família, você está lidando com os mesmos personagens do contexto familiar de ambas. Então vamos imaginar que você atende irmãos. Eles vão falar sobre os pais. Então eles vão falar sobre a relação com a mãe, com o pai, vão falar da relação com esse irmão, inclusive. E aí você vai atender o outro, você escuta uma outra fala a respeito desse pai, dessa mãe e do seu próprio paciente. Então, a gente precisa ter uma clareza de que as pessoas são as mesmas desses dois pacientes, porque é o mesmo contexto familiar. Porém, o significado e a relação é muito única e muito específica, é singular. Para esse filho aqui, a relação com a mãe e com o pai é de uma forma. Para esse outro, esse pai e essa mãe quase que são outros, a relação pode ser totalmente diferente ou muito similar, muito parecida com algumas nuances diferentes que também devem ser captadas. Então, a primeira coisa é ter essa clareza de que você vai estar constantemente ouvindo a respeito das mesmas pessoas, mas são vivências muito diferentes e é importante que você consiga olhar pela perspectiva de cada um dos seus pacientes. Vão vir pensamentos, você vai acabar se lembrando do que o outro familiar ali que você atende falou a respeito daquela pessoa, daquela situação e que você está ouvindo agora de uma forma diferente. Mas aí você precisa deixar de lado esse olhar aqui. Pode até se lembrar, isso pode até te ajudar a compreender de uma maneira mais ampla, mas nesse momento você precisa ter o seu foco e a sua atenção para compreender a vivência deste aqui que você está atendendo. Um outro ponto que pode acontecer é que esses pacientes podem gerar fantasias com relação a ter o mesmo terapeuta. Então ele pode ali estar falando com você e imaginar como você escuta o parente dele, ou que você já ouviu falar sobre aquela história, ou como você é com aquele outro parente dele, como você é com ele. Será que você gosta mais de atender o outro do que ele? Essas coisas podem acontecer. E coisas que acontecem em casa também podem comprometer esse vínculo. Vamos imaginar que você atende dois irmãos e em uma briga lá um acaba usando o fato da terapeuta ser a mesma para jogar algumas coisas para esse outro. De acordo com a relação, essas fantasias podem ser alimentadas no relacionamento entre esses parentes fora do contexto terapêutico também. Então você vai ter que estar muito atento para lidar com essas coisas. Alguns riscos podem ser evitados, outras coisas não, acabam acontecendo. Mas quanto mais transparente for essa relação e tudo puder ser conversado na terapia com transparência, com abertura, diminui os riscos de ter esses conflitos, essas confusões. Então pode ser que o paciente consiga falar abertamente com você, você vai observar os movimentos, os pequenos sinais de que tem algo acontecendo, às vezes um retraimento do paciente, você vai investigar o que é e dar muita abertura para que ele possa expressar. Alguns pacientes vão conseguir expressar. Eu fico pensando, eu fico incomodada, né? Aconteceu isso, que o meu parente falou. Fico incomodada imaginando que talvez você está me olhando de um jeito ruim pelo que ele falou do conflito que aconteceu entre a gente, dando exemplos, né? Então, se ele fala, isso traz uma possibilidade de que vocês conversem sobre isso e trabalhem essas fantasias dele. Isso dá uma limpada na relação e o processo terapêutico flui com uma naturalidade e continua funcionando. Mas a maioria dos pacientes não consegue falar sobre, principalmente se for um processo terapêutico inicial, né, no início. Então, o que pode acontecer?
abandono da terapia de maneira precoce. Então, o encerramento precoce do processo terapêutico, porque a pessoa vai ficando incomodada, ela vai deixando de ter vontade de ir para a sessão, ela fica com aquilo rodando ali na cabeça dela, essas fantasias, esses receios, e ela acaba saindo da terapia. Então, nem sempre a gente consegue evitar os riscos que envolve atender pessoas da mesma família. Como que eu faço? Como que eu atuo? Eu faço da seguinte forma: se me procuram já de imediato para atender 2 pessoas da mesma família, às vezes os pais procuram já um terapeuta para os 2 filhos. Já aconteceu comigo de procurar para os 3 filhos, queria que eu atendesse os 3. Eu vou conversar com essa mãe, com essa pessoa que me procurou, para entender qual é a demanda, o que está acontecendo. E aí, de acordo com o que eu percebo que está acontecendo, eu já solicito assim que eu atenda apenas uma pessoa e me proponho a encaminhar as outras para outros terapeutas de minha confiança. Eu costumo fazer dessa forma. Agora, quando eu converso, eu vejo que são temas que não tem muita relação, eles estão vivendo momentos e experiências muito diferentes, aí às vezes eu atendo parente assim. Outro caso comum é a gente já atendeu uma pessoa, a pessoa já é nossa paciente e ela pede que a gente atenda um familiar. Aí eu vou também, nesse caso, analisar qual é a situação, quais são as demandas, o que está acontecendo. Dependendo do caso, eu atendo. Agora, se eu já atendo essa pessoa e eu identifico que essa que ela está pedindo para atender é uma pessoa com quem ela tem situações que são muito trabalhadas na terapia, aí eu já prefiro encaminhar, porque eu tenho receio de atrapalhar o processo terapêutico dessa paciente que já está comigo e de não ser muito efetivo para esse parente novo que vai chegar. Então, qual que é o critério, na verdade, entre receber ou não pessoas da mesma família? O critério é sempre pensar no que é melhor para os seus pacientes. Nunca, jamais o que é melhor para você. Já vi terapeutas que aceitam pensando na questão financeira. É mais um paciente, né? Tô com poucos pacientes, tô precisando melhorar financeiramente no consultório. Aí recebe pessoas que às vezes têm uma ligação muito íntima e pode virar uma confusão, um rolo e atrapalhar muito o processo terapêutico. Então, o critério é o melhor para o paciente, não o melhor para você, não o melhor para o terapeuta, seus interesses próprios. E aí, me conta embaixo aqui nos comentários como que você lida com essa situação. Me fala o que você já tinha pensado sobre isso, você tem pensado, o que você tem pensado sobre isso, e se você ainda não tiver se inscrito nesse canal, já se inscreva aí para sempre você saber dos novos vídeos. Um grande beijo, até a próxima!